Por isso, vamos deixar Deus nos usar naquilo que Ele quer e tem para nós. Amém. Obrigado, irmã Mena. Bem, quase podia usar isso como introdução à minha mensagem. Sabem, eu, quando estava diante do texto, eu pus-me a fazer primeiro um exercício um bocado difícil. E eu queria desafiá-los a fazer o mesmo. É mesmo difícil dessa vez, está bem? Eu queria que os irmãos imaginassem, só imaginassem nessa manhã, bem rapidamente, é por pouco tempo, está bem? Que já não tem muito tempo de vida. E a pessoa que tu mais amas está longe, a fazer um cruzeiro, ok? Tu não podes falar com essa pessoa, não funciona o telemóvel. Provavelmente quando ela voltar, tu já não estás mais aqui. Tens um papel e uma caneta e a chance de lhe escrever uma carta. Como é que seria? Como é que ia ser essa carta? Eu me imaginei a escrever tudo. A tentar condensar em poucas palavras tudo o que eu estava a sentir e tudo o que havia de mais importante para falar. Com esse sentimento, abre a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler os versos 6 e 7. 2 Timóteo 1, 6 e 7. A tradução Almeida Corrigida e Fiel diz assim: 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Vamos orar? Deus e Pai, eis aqui um pequeno trecho da Tua Palavra lida, e eu te peço que nessa manhã use a minha vida, Senhor, para falar à Tua Igreja. Que não seja a minha incapacidade humana um limitador para aquilo que Tu queres fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se sabem, mas Paulo, o apóstolo Paulo, sabia que ia morrer. Ele estava preso em Roma. Ele já tinha escrito muitas cartas. Esse é o escritor do Novo Testamento. O Novo Testamento tem quantos livros? 27. 13 foram escritos por Paulo. 14, se quiseres atribuir a Hebreus. Há uma dúvida aí, geralmente não é dela do Paulo. Ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Era um homem que sabia escrever, que tinha muito a ensinar. E esse homem tinha alguém que ele gostava muito, chamado Timóteo. O seu filho na fé, o seu pupilo, o menino que provavelmente converteu-se quando Paulo visita a sua cidade pela primeira vez. Aquele que Paulo começa a ensinar lado a lado, viaja com Paulo em alguns momentos. Aquele a quem Paulo encarrega da maior e mais importante igreja da altura. E a carta de 1 Timóteo foi escrita exatamente para dizer isso. Mas agora, Paulo está preso. E o destino dos cristãos era morrer. Ele já tinha estado preso antes, mas dessa vez era diferente. Ele sabia que ia morrer. Mas antes de morrer, ele tinha um papel e uma caneta. Não era bem um papel e uma caneta, era mais um papiro e uma pena. Mas os irmãos entenderam a ideia. E ele tem a chance de escrever ao seu jovem pupilo aquilo que é mais importante. Ele queria tanto vê-lo que ele até diz: eu espero que tu consigas me ver antes do inverno. Os historiadores dizem que provavelmente esse encontro nunca aconteceu. Mas a verdade é que ele vai escrever tudo o que é mais importante. É praticamente a sua carta de despedida. E na semana passada, eu sei que os irmãos já viram a introdução dessa carta. Mas hoje, nós estamos diante
do primeiro ensinamento dessa carta. Até aqui, Paulo só disse: olha, eu me lembro da tua fé. Eu me lembro de ti, de como tu és uma pessoa focada em Deus. Eu lembro que a tua fé foi herdada da tua mãe e da tua avó. Só que eu não tenho muito tempo a perder e agora preciso dar instruções. Eu não sei mais quantos dias eu tenho. Eu preciso escrever coisas importantes para ti. E a primeira coisa, a primeira orientação, a primeira chamada de atenção deste homem nesta carta, que os irmãos já entenderam a importância, e sim, é a minha carta favorita, está bem? Desperta o dom. Alguém tem outra tradução para a palavra desperta o dom? Reavives o dom. Mais. Só temos duas traduções essa manhã? Boa. Reative. Outras traduções vão dizer reacenda. E há outras. Conservar vivo. Fortalece. Eu tenho uma que eu gosto muito. Mantenha vivo. Conservar vivo. Só que não é mantenha vivo o dom. Não sei se a tua conservar está a conservar só conservar vivo o dom. Mantenha viva a chama do dom. Mantenha viva a chama do dom. Esta, minha querida, é a tradução mais próxima do original. Eu te amo, amor. É a minha esposa, gente. Desculpa. Mas, de facto, é a tradução mais próxima do original. A palavra grega que Paulo escolhe, meus irmãos, não estamos diante de alguém que escrevia cartas de vez em quando. Estamos diante de alguém que sabia escrever, que escolhia muito bem as palavras. E a palavra que ele escolhe para começar a sua orientação é exatamente essa expressão grega, que é mantenha viva, reatiça a chama. É literalmente reviver um fogo em brasas. Quantos brasileiros temos aqui nessa manhã? Brasileiros? Boa! Meus irmãos, portugueses, permitam-me, deixa-me desligar o sotaque só um bocadinho. Como é que é quando a gente está fazendo lá o nosso churrasquinho? De repente, no final, já está tudo no fim, a brasa já está cinza, aquilo já não dá para nada. Só que aí, como bons brasileiros, estou chegando aí! E agora? Água no feijão que chegou mais gente, mas e na churrasqueira? Mais carvão. Só? Ok. Irmãos portugueses já perceberam. É literalmente essa a ideia. Pomos mais carvão, mas agora precisamos... Tem que fazer aquilo viver. Senão, não vai. A expressão que Paulo está a usar é exatamente essa expressão. É essa ideia de a brasa que está a apagar precisa voltar a ter fogo. É essa expressão que ele vai escrever. Ele vai dizer, reativa, tenta despertar, se esforça, amigo. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu tens fé. Eu conheço-te. Mas a verdade é que estás um bocado apagado. A verdade é que as dificuldades da vida, aquela igreja que eu te pus era mesmo difícil, amigo. Precisas acender de novo. Tu precisas voltar àquela chama que tu tinhas antes. Lá no Brasil é que era. Aquela que era a igreja. Nos tempos áureos do pastor Moisés. Isso é que era. E agora? Estás um bocado apagadinho, não? É verdade, irmãos. O que Paulo está a dizer para Timóteo é exatamente isso. Chega! Acende de novo! Para de simplesmente continuar a fazer e criar casca e casca e casca à volta. Tu precisas despertar. Desperta o dom que há em ti. Mantém viva a chama desse dom. E a palavra escolhida para dom também foi bem escolhida. Charisma, é de onde vem carisma. É a palavra dom gratuito, dádiva, presente de graça. É mesmo isso. Aquela ideia, tu não fizeste nada por merecer.
Timóteo, tu estavas na tua cidade, com a tua mãe, com a tua avó. Eu passei por lá. Falei-te do Evangelho. Tu te converteste, eu impus as mãos sobre ti e não sou eu. Mas o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. E tu tens o dom. Quantos aqui já aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Tu tens o dom. Tu podes ter muitos dons, mas tu tens o dom. O Espírito Santo do Senhor habita em ti. Então, tu tens o dom. Mantém vivo esse dom. Não é o dom que haverá. É o dom que já há. E, meus queridos, muitas vezes nós achamos que precisamos de algo novo. Aquela pregação no YouTube, aquela igreja que é mais avivada, aquele evento, aquela situação. Tu já tens o dom. Tu não precisas de mais nada. Paulo diz: Timóteo, eu já não te posso dar mais nada. Tu já tens o dom. Tu só precisas mantê-lo aceso. O problema é que Paulo está a olhar para Timóteo, alguém que tem fé, alguém que serve, que está a liderar uma igreja. Porque sim. Porque tem que ser. Porque eu já tenho o hábito. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Eu nem sei fazer diferente, só sei fazer desse jeito. Meus queridos, já viram alguém a fazer um trabalho sem brilho nenhum nos olhos? É uma coisa triste. Não vale a pena. Sabem quantas e quantas vezes gastamos o nosso tempo, esforçamos a nossa saúde e a nossa vida? Por quê? Porque tem que ser? Não. Eu lá em casa vivo dizendo: ninguém tem que nada. Nós não somos obrigados a nada. Nós fazemos pelo motivo certo. Nós já temos o dom e precisamos fazê-lo brilhar novamente. Os nossos olhos têm que voltar a brilhar. Aquele primeiro amor, aquela primeira chama. Aquele fogo tão alto que se puser a carne queima, tem que esperar um bocado. Eu gosto imenso do Carlos McCord, um pregador americano, que diz o seguinte: eu não preciso pôr Jesus dentro dos crentes. Eu preciso mostrar aos crentes como é que eles acedem a Jesus que já está lá dentro. É isso. Jesus já habita em ti. Estás à procura do quê? Serve ao Senhor. Mas serve ao Senhor de coração, com a chama acesa. Porque realmente queres e não porque tem que ser. Volta ao teu primeiro amor. Porquê? Versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, em outras traduções. Muitas vezes o problema é que andamos a servir ao Senhor sem brilho nos olhos, por medo. Primeiro medo: se eu não fizer eu vou para o inferno. Estás a ler uma Bíblia bem diferente da minha. A minha não diz isso. Não. Eu vou fazer porque, sabe, se eu não fizer eu tenho medo de que aquele evento não aconteça. Se eu não fizer, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer à minha volta. Ou eu tenho medo de fazer porque pode ser que eu não consiga. Eu tenho medo de fazer porque eu posso falhar, eu posso não ser capaz. Deus, o Deus que habita em ti, é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A vida com Jesus é uma vida onde nós sentimos medo, mas somos desafiados a deixar o medo de lado e avançar a cada dia. A expressão não temas ou não tenhas medo repete-se vez após vez nas Escrituras Sagradas, porque é algo que constantemente vem ao nosso coração. O
Espírito Santo do Senhor habita em ti. Não tenha medo. O problema é que nós somos desafiados, sim, a ir ao Senhor Jesus, do jeito que nós estamos, mas nós não podemos ter medo de mudar. E mudar dói. É difícil. Sabem? Toda mudança provoca dor. Toda mudança provoca incômodo. Mas é preciso mudar. Há igrejas que dizem: venham como estão e fiquem aqui. Não, não, não. Há outras que afastam e dizem: se tu és um pecador, nem vem. Meus irmãos, uma vez por todas, aqui na Igreja Batista de Alcobaça todos são bem-vindos. Venham como estão, mas não fiquem como são. Jesus nos chamou para mudança, para uma vida com Ele, uma vida diferente, uma vida sem medo. Aqui é um lugar para pecadores arrependidos lutarem por mudança dia após dia. Não é um lugar para pecadores conformados sentirem-se confortáveis todos os dias. Não tenha medo de mudança. A hora é essa. Temos que mudar. Volta ao primeiro amor. Aquilo que tu sentias quando entregaste a tua vida a Jesus. Aquilo que tu sentias das primeiras vezes que trabalhaste. Tira lá essa casca toda que foi sendo criada. Porque o problema é esse. O problema é que lá dentro do nosso coração a gente vai criando camadas e mais camadas com as decepções da vida. Com os problemas que vão acontecendo. Porque aquele irmão falou-me desse jeito, porque aquele pastor fez isso. E estamos aqui a perder o brilho no serviço. Desperta o dom que há em ti. Porque o Espírito do Senhor não é um espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Outras traduções: poder, amor e equilíbrio. Eu acho fantástico que sim, há o fruto do Espírito, toda a gente conhece, mas aqui são 3 características que o Espírito que habita em nós põe em nós, e isso mostra que nós temos a chama acesa. A primeira delas é fortaleza, poder. Quando nós nos dedicamos ao Senhor com essa chama acesa, quando o nosso relacionamento com o Senhor não são só aquelas brasas a apagar, nós vamos ver que de facto Ele vai derretendo com o seu poder todo o medo. Tudo o que havia em nós, que dizia que nós não éramos capazes, que nós não vamos conseguir, que não dá, nós recebemos o poder. Joel 3,10: diga ao fraco, eu sou forte. Salmo 121: elevo meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? Aleluia! O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Salmos 27. O medo é derretido pelo fogo e é substituído pelo poder. Quando todas as dificuldades e decepções criam essas cascas, o fogo derrete-as e nos leva de novo ao centro. E nos lembra que o motivo pelo qual servimos é tão importante quanto o que fazemos. Tentem imaginar o nosso coração cheio de camadas. Alguém falou mal, alguém me magoou, aconteceu isso, eu vi aquela notícia, na igreja foi assim, e vai criando aquelas camadas. Só que quando nós reacendemos o dom que é em nós, aquilo vai derretendo e volta só à origem. E lá no meio, o amor. O motivo que nos leva a adorar a esse Deus. O motivo que nos leva a servir ao nosso irmão. O maior de todos os dons, 1 Coríntios 13, também foi Paulo quem escreveu. O dom de amar. É a segunda característica. E a terceira e última é a moderação, ou o equilíbrio.
Porque sabem, isso é uma característica de quem está em brasas a apagar e não em fogo. Já viram aquelas pessoas que estão a servir ao Senhor? Estamos ali com elas, mas de repente surge uma dúvida no grupo. E a gente diz assim: epá, pergunta lá tu que eu não vou não, sabe como é que é aquele irmão. Se eu chegar ali... Sabem, não é? Ah, pois. Não, aqui em Alcobaça não tem isso. Fala das igrejas, aqui não acontece isso. Ah, meus irmãos, tem gente que parece que antes de sair de casa, agarra numa bolsa de limas e chupa aquilo tudo. Vem azedo. Meus irmãos, moderação, equilíbrio. É momentos que é preciso ser duro. Sim, vamos ser duros. Há momentos que não. É preciso ter equilíbrio. Quando nós servimos ao Senhor com essa chama, nós encontramos esse tal equilíbrio. A verdade é que, se nós olharmos, são só 2 versos do início da carta. Mas se eu for sincero, tem tanta coisa que eu preciso mudar aqui. Muitas vezes eu não sou moderado ou equilibrado. Muitas vezes eu sirvo ao Senhor porque sim. Porque eu tenho que fazer. Porque eu sou o pastor. Deixem-me confessar uma coisa. Já houveram algumas quartas-feiras que eu olhei para a minha esposa e disse: dá-me um bom motivo para descer as escadas. E ela diz: és o pastor da igreja? Eu disse: pá, isso não é um bom motivo. Desculpa, mas não é. É porque eu amo a Deus. É porque eu amo as pessoas. E aquilo eu repito para mim algumas vezes e consigo ouvir. Calma, isso não acontece tantas vezes assim, está bem? Mas de vez em quando já me aconteceu. Muitas vezes eu sinto que eu não sou capaz. E esqueço que o Deus que habita em mim é dono de todo o poder. É onipotente. Pode todas as coisas. E se eu olhar mesmo a fundo de tudo isso, eu vou ver que o real motivo é porque a chama em mim também vai se apagando. Por N situações. Mas a chamada de atenção é que eu preciso voltar a acender o fogo em mim. Eu preciso andar mais perto de Jesus. Eu preciso voltar a queimar. Ter o esforço de abanar o quanto for preciso. Até que o fogo pegue. Nessa manhã eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Nessa manhã eu quero sair daqui com a chama reacesa. Eu quero, de facto, sentir queimar em mim. Porque quando eu estou perto de Jesus, o amor dele me envolve. E é por isso que eu nessa manhã não quero sair igual. E tu? Vais simplesmente pegar esse ensinamento desse testamento final de Paulo e jogá-lo fora? Vais deixar as tuas próprias chamas apagarem, as brasas virarem cinzas? Vais deixar as camadas que foram criadas definirem quem tu és e o que tu fazes? Ou vais realmente reacender a chama? Tu sabes como é. Tu já serviste ao Senhor com sinceridade e integridade. Não porque sim, não porque tem que ser, mas por amor. Sabem, eu estou a dizer desde o início do culto: Deus está aqui. Fala com Ele nesse momento, curva a sua cabeça e diz: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira. Reacende, Senhor, em mim. Eu quero olhar para Ti. Eu quero ver a Tua face. Eu quero reconhecer a Tua vida em mim. Renova-me pelo poder do Teu amor, Senhor. Nós vamos cantar uma canção enquanto